Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação, enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com minha mãe, quase infarto, ao ver um homem com roupas do século passado, segurando em um dos seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora, ela percebeu minha cara de choque e perguntou, gritando, por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que tinha visto, ela começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos." Recentemente tive um sonho estranho. A caminho de casa, eu sofria um acidente de trânsito. A motorista de um dos veículos, uma mulher de cerca de 25 anos, estava inconsciente, manchada de sangue e sem respirar. Eu atirava do carro para os primeiros socorros. E quando a ambulância e a polícia chegavam, a mulher de repente recuperava a consciência, olhava para mim com horror em seus olhos e... Naquele momento, eu acordei. Algum tempo depois, meu tio me deu uma colagem de fotos de família que eu nunca tinha visto antes. Quando vi uma imagem do casamento de meus pais, fiquei profundamente surpreso. Minha mãe era a mulher do sonho. Na foto, ela estava grávida e tinha ferimentos no corpo depois de ter sofrido um acidente de trânsito. Perguntei ao meu pai e ele me contou os detalhes desse evento, que havia acontecido 25 anos atrás. Quando a ambulância chegou, minha mãe estava perto do carro e o homem que a salvara havia desaparecido. Os médicos disseram ao meu pai que, se ela não tivesse recebido os primeiros socorros, teria perdido o feto que carregava em sua barriga, devido à falta de oxigênio. Isso é muito estranho. Eu salvei a mim mesmo no sonho. Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha grande, cabelo escuro e roupa preta. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama, de solteiro, afundar do meu lado e comecei a chorar. Olhei de novo e ele tinha sumido, mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado. Eu pedi para ir embora porque estava com medo e a cama voltou ao normal. Chorei até dormir e lembro do rosto desse homem até hoje. Nunca conheci ninguém assim, e meus pais também não. Eu tinha uns 13 ou 14 anos e dividia o quarto com a minha irmã e na parede oposta à minha cama tinha um espelho. Acordei com uma luz muito forte, como se alguém tivesse colocado uma lanterna na minha cara. Quando abri os olhos, vi um velho com aquelas camisolas de hospital, uma barba bem comprida, estilo Gandalf, na frente do espelho. Era o velho que estava brilhando. Ele estava colocando um colar de penas e me viu olhando pelo espelho. O medo foi tão grande que quando ele começou a virar para olhar para mim, eu travei. Não chamei ninguém porque a voz não saía, nem consegui me mexer. Fechei os olhos e não abri mais até dar a hora de levantar. Fui para a escola toda mal arrumada, porque fiquei dias sem olhar no espelho. Nunca mais fiquei sozinha no quarto, nem em lugares com espelho, só com a luz acesa e olhe lá. Era uma sexta-feira de verão, 8 anos atrás, quando fui com mais 3 colegas fazer uma gravação no Parque Ecológico da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Na época, eu estava fazendo uma pós-graduação em cinema e queria pegar prática em filmagem, então sempre propunha tomadas externas para os trabalhos do curso. Naquela manhã, faríamos algumas cenas de um curta-metragem. O roteiro contava a história de uma travesti que caminha pela rua na volta de uma balada quando é abordada por 2 homens em um carro. Eles a ofendem e depois disso aceleram, fazendo os pneus do carro cantar. No final do curta, chocam-se contra um caminhão. Apesar da trama mórbida, o filme era bem humorado, com uma mensagem de tolerância no final.
Filmamos a sequência do carro na rua em frente ao parque, que fica ao lado do crematório da Vila Alpina. Eu conduzia a câmera e decidi dar um close frontal em um caminhão de mudanças que estava estacionado por lá. Minha ideia era inserir a imagem na montagem final e assim simular o acidente. Gravei, seguimos o roteiro de tomadas e encerramos o trabalho. Era um dia lindo, ensolarado e cheio de luz. Na hora, não percebi absolutamente nada de estranho. À tarde, quando cheguei à faculdade para trabalhar nas imagens, abri o material na ilha de edição e comecei a avaliar o que havíamos feito. Assim que o close do caminhão apareceu na tela, vi que havia registrado com nitidez um espírito. Era um homem jovem de cabelos curtos e encaracolados que olhava diretamente para a câmera. Tinha os olhos vermelhos e deu a impressão de me fitar fixamente, numa expressão de ódio puro. Gelei na hora. Chamei outros colegas que estavam na sala e mostrei o take do fantasma. Todos puderam ver a figura do homem dentro do caminhão. O trabalho encerrou e nunca mais vi sua imagem em outro lugar. Acredito ter filmado um espírito que havia abandonado recentemente o corpo de seu dono, mas ainda estava preso no plano terrestre. Deveria haver muitos assim ali perto, pela proximidade do crematório. Sem poder sair, encheu-se de raiva e por isso me olhava daquele jeito. Minha família era muito rígida e quando eu era adolescente, por mais que quisesse, raramente me divertia. Meus pais não me deixavam fazer quase nada. Aos 17, decidi ir a uma festa que acontecia em uma das ilhas de Belém do Pará, onde cresci. Era uma celebração popular que ocorria todos os anos e reunia tanto o pessoal da área urbana quanto os ribeirinhos das ilhas que pipocam pelo rio Guamá, nosso braço do Amazonas. Todos os meus amigos estariam lá. Comprei o ingresso e, sabendo que não teria permissão para sair de casa, planejei uma saída escondida. Minha mãe descobriu meu plano e proibiu qualquer movimentação. Arrasada, chamei minha melhor amiga e ofereci o ingresso que tinha. Ao menos, ela se divertiria no meu lugar, pensei. Para garantir que não tivesse dificuldade em chegar, dei também o valor da balsa que atravessava o rio até a ilha. Naquela noite, lotada de pessoas animadas para chegar à festa, a embarcação virou. Minha amiga, sentada com o ingresso que eu havia lhe dado, caiu na água e se afogou. O acidente chocou a região e minha família ficou muito aliviada. Estavam convencidos de que a rigidez de minha mãe havia salvado a minha vida, mas eu só pensava na minha amiga. Ia para a cama todos os dias chorando muito. A mãe dela me responsabilizava pela morte, e eu também. Uma semana depois do desastre, no meio da noite, acordei com um barulho estranho no chão de madeira, como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Em seguida, senti algo ou alguém deitar ao meu lado na cama. O que quer que fosse, era real, pois senti o frio na pele do braço, assim que aquilo encostou em mim. Era como o contato de outra pele, mas gelada e muito pegajosa. De repente, meu quarto foi invadido por um cheiro pútrido fortíssimo. Eu estava com muito medo e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Mesmo sem olhar para o lado, tive certeza de que era o espírito da minha amiga afogada. Sabia que ela não iria me fazer mal, mas também não queria que ela ficasse ali. Comecei a rezar com muita concentração, sem me mexer nem fazer nenhum som. Os olhos continuavam apertados, fechadíssimos. Depois de um tempo, ela desapareceu. Não sei explicar como foi embora, mas não estava mais lá. Na época, a culpa tinha tomado conta da minha vida e eu me sentia muito mal. Hoje interpreto que ela provavelmente foi até meu quarto para me dizer que estava tudo bem e que eu não era a responsável pela morte. Nunca mais tive nenhum contato com espíritos, mas até hoje eu não consigo falar o nome dessa minha amiga, nem pensar muito nela, com medo de que ela apareça novamente. Quando eu tinha 19 anos, me lembro de que estava vivendo uma semana difícil. Meu namoro de 1 ano e meio havia acabado,
E eu tinha dificuldade em aceitar o fato. Me sentia confuso. Como sabia lançar runas, pedras com inscrições antigas, usadas para obter respostas, mais ou menos como ocorre no tarô? Passei o dia lançando-as. Fazia as perguntas e obtinha respostas, mas, inconformado com o que elas me diziam, voltava a questionar. Quando fui dormir, estava completamente agitado. Passei a ter pesadelos logo que adormeci, com meu melhor amigo e minha família, e os sonhos terminavam de formas horríveis. No meio da noite, despertei. Me sentia mal e quando tentei me mexer, vi que não conseguia mover os músculos do meu corpo. Olhei para a porta do meu quarto e vi uma figura, um homem talvez, muito alto e encapuzado. Eu não podia ver seu rosto nem distinguir detalhes da sua roupa, mas sentia claramente que estava me encarando. Continuei fazendo força e mentalizando o movimento de sair da cama, para longe daquele ser. Senti apenas uma energia muito ruim. De repente, senti uma dor intensa, como uma cãibra extremamente forte. Então, meu corpo pulou da cama e caiu sobre a mesinha do computador, a 1,5 metros de distância. Depois dessa noite, fiz pesquisas para entender o que havia ocorrido. Descobri pela internet que existem lendas sobre pessoas que são seguradas por um fantasma. Também aprendi que no xamanismo existe um termo chamado peia espiritual, usado para definir o fato de um humano ter uma bronca com algum deus. Eu acredito ter uma conexão espiritual com Odin, para quem as runas são uma invocação direta. Minha teoria para essa noite é que a espiral negativa começou quando eu falhei em lidar com as minhas aflições. E isso é tudo, pessoal. Agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.